Boa tarde, a paz de Jesus, o amor de Maria. Meu nome é Rones, sou casado, sou da Diocese de Itumbiara, da Paróquia Senhor Bom Jesus. Participo do grupo de oração Santa Catarina, que acontece toda terça-feira às 19h30. Hoje estaremos dando continuidade na nossa formação da apostila Encontro com Deus. Hoje o tema que nós vamos falar, vamos estar partilhando, é sobre o tema sofrimento, né? Nós já vimos renúncia, senhorio de Jesus, o amor de Deus, e hoje, né, vamos estar falando desse sofrimento. Dentro desse tema, o sofrimento, nós abordaremos os seguintes itens: o sofrimento, o amor de Deus e o sofrimento, características do sofrimento humano, o sofrimento na Bíblia, o sentido do sofrimento humano. Começando, né, com o amor de Deus e o sofrimento. Muitas das vezes, nós não entendemos os motivos desses sofrimentos. Nós sofremos muito e nós não entendemos os motivos. E esse sofrimento, muitas das vezes, nos fazem desacreditar de Deus, fazem com que nós perdemos a nossa fé. Mas nós precisamos crer que Deus é amor, né? Que Deus é amor e que Ele tem um plano de salvação para cada um de nós, mesmo mediante ao nosso sofrimento. E Deus sendo amor, Ele só pode nos amar, cada vez mais nos amar, nos amar, nos amar. É muito cômodo a gente dizer que o sofrimento que acontece em nossa vida é para o nosso bem, né? É para o nosso bem. É um plano de salvação de Deus, para conosco. Mesmo no sofrimento, mesmo quando perguntamos, para que sofremos? Por que sofremos? Muitas das vezes nós nos perguntamos muito isso, né? Por que estamos sofrendo? Por que a gente sofre? Para quê? E muitas das vezes a gente não entende o porquê desse sofrimento. Mas temos vários testemunhos fortes de crescimento da fé, fortalecimento na busca do Senhor após o sofrimento. Muitas das vezes é após o sofrimento que nós começamos a buscar melhor o Senhor. Muitas das vezes nós olhamos e pensamos assim: como que eu vou buscar melhor o Senhor? E é após o sofrimento que nós começamos a buscar melhor o Senhor. É no sofrimento que nós descobrimos a força que nós temos em Cristo. É no sofrimento que nós descobrimos essa força, uma força que vem de dentro, aquela força que vem lá da alma, que o Espírito Santo nos dá. Esse Espírito Santo que nos enche dessa força, que nos faz caminhar para frente, mesmo mediante ao sofrimento, mesmo mediante a tristeza do sofrimento. O Senhor nos faz descobrir essa graça. Deus não inclina em momento nenhum em fazer o mal a nós. Deus não é para fazer o mal, mas é para fazer o bem. É para fazer o bem. Nós precisamos aceitar os desígnios que Deus tem para nós. Muitas das vezes nós nos revoltamos com Deus mediante ao sofrimento. Mediante ao sofrimento nós nos revoltamos com Deus. E nós não aceitamos aquele sofrimento na nossa vida. Falando sobre a característica do sofrimento humano. O sofrimento, ele sempre esteve presente na humanidade. Onde há vida, há sofrimento. Nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos entender que aonde há vida, há sofrimento. Só que é algo que muitas das vezes nos faz pensar muito, né?
Por que do sofrimento? Para que o sofrimento? O sofrimento nos faz despertar a melhor parte de nós. É no sofrimento que nós começamos a respeitar o próximo. É no sofrimento que nós começamos a tirar o medo do nosso coração. O sofrimento nos faz despertar o melhor de nós. O melhor de nós, o sofrimento nos faz despertar. O sofrimento é mais amplo e mais complexo do que a doença e a dor. O sofrimento apresenta como moral, psíquico ou físico, uma dor corporal. O sofrimento ele nos apresenta algo moral, algo psíquico, as depressões. Quantas depressões estão acontecendo? Quantas pessoas estão sofrendo por depressão? A dor corporal. Mas podem se manifestar junto. As duas coisas podem se manifestar, esses dois sofrimentos podem se manifestar junto. É para a nossa salvação, independentemente das outras explicações, estão relacionados com o sofrimento de Jesus. É o sofrimento de Jesus. Se Jesus, sendo Deus, ele sofreu, ele veio, morreu na cruz por nós, sofreu, suou sangue. Imagina nós. Muitas das vezes nós vemos tantas pessoas dizer em várias denominações: se você que sofre, você que passa por isso, passa por aquilo, vem para cá que o sofrimento vai acabar. A palavra nos é clara, onde diz que se nós entrarmos para o caminho do Senhor, prepare-se para a provação. Prepare-te para a provação. É segurar mesmo no caminho do Senhor, é segurar no arado e não olhar para trás. As dores vão vir, o sofrimento vão vir, mas é algo para o nosso crescimento. É algo para o nosso crescimento. É para a nossa edificação. O sofrimento na Bíblia. O sofrimento é certamente algo que nunca faltou na história da humanidade. O sofrimento ele nunca faltou na história da humanidade. Você pode observar, se você começar a ler de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber várias passagens aonde os homens de Deus, os homens e as mulheres sofreram no decorrer da sua caminhada. No decorrer da sua caminhada. A Bíblia é um grande livro do sofrimento. A Bíblia ela é um grande livro do sofrimento. Aqui na Bíblia a gente encontra todo tipo de sofrimento. Conflitos interiores, exteriores, misérias, fome, crueldades, perseguições, solidão, abandono do corpo e da alma. Nós encontramos todo tipo de perseguição aqui. Muitas passagens se referem a esse problema, culminando com o sofrimento maior de Jesus. Sofrimento maior de Jesus. E mais uma vez, o sofrimento maior de Jesus, que é a cruz redentora. A cruz que veio para redimir-nos do pecado. A cruz que veio para nos redimir do pecado. Precisamos entender que não podemos abandonar a nossa cruz. O sentido do sofrimento humano. Existem vários motivos para o sofrer, mas não há resposta que satisfaz totalmente. Existem vários motivos para o sofrimento, mas não há respostas que se satisfaz totalmente. A causa basicamente é encontrada no livro da sabedoria. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade. Meu irmão, minha irmã, você foi criado para a imortalidade. Você não era para conhecer a morte.
e o fez à imagem de sua própria natureza. E por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Você nasceu para ser imortal, mas por inveja do demônio, a morte entrou no mundo. A carta apostólica Salvifici Dolores, número 26, ela vai nos dizer o seguinte: o sofrimento em si mesmo experimenta o mal, mas Cristo fez dele a base mais sólida do bem definitivo, ou seja, do bem da salvação eterna. Com seu sofrimento na cruz, que Cristo atingiu as próprias raízes do mal, as raízes do pecado e da morte. Ele venceu o autor do mal, que é Satanás, com a sua permanente rebelião contra o Criador. E a sua permanente rebelião contra o Criador. Meus irmãos, é no sofrimento que nós somos provados. É no sofrimento que nós somos provados. É ali no sofrimento que Deus vai olhar para você e falar assim: e agora? Você vai murmurar? E agora? Você vai dar glória a Deus? Você vai cantar para Deus louvores? Deus, Ele não precisa nos provar. Ele não precisa nos provar. Em momento nenhum Deus precisa nos provar, porque Ele nos conhece. Só que Deus é tão maravilhoso, voltando lá no amor, Deus é tão maravilhoso que Ele nos prova para nós mesmos. Porque somos nós que precisamos ser provados. Somos nós que precisamos dessa prova. Somos nós que precisamos dessa prova. O sofrimento, ele é o caminho da santificação. Quando eu estou sofrendo, eu vou me santificando. Você já observou? Quando você está passando por uma prova, por um sofrimento, é o tempo que você mais reza. É o tempo que você mais procura Deus. É o tempo que você mais vai ao Santíssimo. É o tempo que você mais reza o terço. É o tempo que você procura vários tipos de oração. É o tempo em que você está vivendo o sofrimento. O sofrimento passou, agora eu estou legal, agora eu estou de boa. Acabou o jejum, acabou a oração e vai acabando tudo. Volta-se o sofrimento, começa-se novamente uma vida de oração. Aquele ditado que nos diz assim: se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. Quantas pessoas, infelizmente, não se converteram, ou felizmente, não sei, se converteram pela dor, né? Pelo sofrimento. Foi no sofrimento que eles se converteram. O sofrimento, ele existe para o bem do outro. O sofrimento infringido. O sofrimento infringido. O que é esse sofrimento infringido? Você é pai, você é mãe, você ama o seu filho, não ama? Mas mesmo amando o seu filho, você o castiga. Você vai lá, pega uma varinha de amora, corta a varinha de amora e dá uma nas bundinhas dele. Você corrige, põe de castigo, tira o videogame, tira o computador, o tablet, o iPhone da vida. Esse é o sofrimento infringido. Existe o sofrimento voluntário próprio. Qual que é o sofrimento voluntário próprio? É quando você faz um jejum, você faz uma penitência, uma abstinência, um sacrifício. Esses são o sofrimento voluntário, o sofrimento voluntário próprio. Nós precisamos entender, meu irmão, como diz a palavra, né? Se você faz um jejum, um sacrifício, se alegre, né? Não fica como a palavra vai nos dizer, não fica como aqueles homens com a cara feia para os outros chegar e perceber que você está doente? Não, estou fazendo jejum. Precisamos entender isso. Que nós peguemos Maria como exemplo de sofrimento.
que nós peguemos Jesus como exemplo de sofrimento. Que nós possamos nos moldar no exemplo de Maria, no exemplo de Jesus. Sofrer, nós vamos sofrer. Mas precisamos entender que Deus nos ama, que Ele é incapaz de se inclinar a fazer um mal a nós. Fiquem todos com Deus. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a unção do Espírito Santo esteja sobre todos vocês.